Oi, gente, tudo bem? Esse final de semana a gente foi num evento muito bacana que se chama Piquenique Histérico ou Piquenique Histórico, onde amigos se reúnem com roupas de época. Ali tinha século XVI, XVIII, XIX. E para quem é amante de arte, de moda, estudante de figurino, seguem algumas dicas bem bacanas que eles deixaram pra gente. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no encontro de costura histórica com o Paulo. Paulo Samu, tudo bem? E eu sou o Arthur Adams. E eles vão falar um pouquinho sobre o que é o evento pra gente. Bom, a gente mentalizou esse evento justamente para juntar, unir essa comunidade de pessoas que são interessadas por moda histórica, de pessoas do Brasil inteiro, principalmente aqui de São Paulo, porque a gente já, há muito tempo a gente se conversa pela internet e a gente queria se encontrar fisicamente, todo mundo mostrar aí os trajes que está trabalhando, né? Cada um de uma década diferente e ter essa energia assim de todo mundo se encontrar pessoalmente mesmo. Não somente com a alegria de poder se ver e admirar o trabalho um do outro, mas também conseguir ver o que um outro está apresentando e ter essa alegria de ver gente que a gente aprende todos os dias na internet, o que está passando, e ver não só a produção, mas o dia de glória também. O piquenique, desde o passado, é o lugar onde você mostra o que você está produzindo, e na costura histórica a gente vai ver isso não só como uma produção, mas aprender sobre cada época e também sobre a expressão que é se reunir para comer, que é uma coisa maravilhosa, né? Legal. E você não é de São Paulo, né? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Olha, gente, ele veio de lá até aqui, que Mas tem máximo, gente né? aqui de Minas, tem gente do Rio de Janeiro, De Curitiba. de Curitiba, isso, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tem mais gente do Rio Grande do Sul. Então é bacana ver que aqui a gente consegue reunir, sair da internet e ver todo mundo ao mesmo tempo. E Arthur, fala um pouco do seu traje, de que época que é? Eu tô com um traje de corte, é um cortesão de 1808, com auxílio histórico do livro do Keller, que é um livro que a gente usa bastante. E aí ele foi todo feito à mão, com as técnicas de época, então aí a gente consegue ter essa alegria de mostrar mais ou menos o traje de uma época específica. E o seu, Paulo? O meu também é do meio que o mesmo período, assim, 1810, 15, assim, a época da regência. São peças aí que eu fui juntando. Ah, legal, gente. A gente vai mostrar direitinho pra vocês o look e todo o evento, tá certo? Sigam lá e curtam. Obrigada, gente. Agora eu tô com a Duda aqui, né, Duda? Sim, tudo bem? Duda, me fala um pouco do seu traje, de que época que é. Essa minha roupa aqui é mais ou menos de 1780, 1770, por aí. Chama um Italian Gown. Tá vestido aqui atrás, eu amarrei com algumas fitinhas para ficar com um efeito polonese no fundo, que esse efeito quando você sobe a saia, fica um puffzinho e dá ainda mais um voluminho atrás. Esse efeito é muito legal, a gente vê em bastante pintura. Até uma coisa que confunde muito quando você vai pensar em indumentário do século XVIII é você saber qual que é a diferença do traje polonese para alguns outros trajes com a roupa por cima, né, com a saia por cima. Porque como as saias eram muito compridas, acaba que você vai sair para algum lugar e vai ficar arrastando no chão. Não, né? Pelo amor de Deus. Aí eu usava para cima, quando você ia, dar uma lacrada, aí você deixava para baixo, é isso, né? Mas de qualquer jeito fica uma graça, né? Esses babadinhos eu coloquei, tô de fichu. Tecnicamente era pra eu estar de tocado, mas é 2023, ninguém liga. E é isso, né? Tá certo, Duda. E eu tô aqui com essa roupa que a Duda vai avaliar, né, gente, se está correto ou não, que eu sei que tem algumas coisinhas que não estão. Duda, camafeu.
época a Mafel se usava assim, era mais um brochezinho, um colarzinho sim, tinha bastante. E eu acho que o legal da costura histórica, você pensar hoje em dia, querer tentar passar uma imagem de uma década passada, de uma época passada, é você ter liberdade de você fazer o que quiser, né? Não tem muito um certo e um errado, porque se você quiser usar de uma forma, você usa, de outra você usa, até porque, né, como até eu tinha falado, hoje em dia a gente tá em 2023, até aqui é um centro cultural super legal que a gente tá, e não tem um porquê, nunca a gente vai conseguir chegar no historicamente correto. Até porque a gente não tem as máquinas de antigamente, não é a relação de produção de antigamente. Então, eu acho que talvez a gente pense assim, não tem que ser o mais fiel da roupa, mas às vezes quando você vai pensando assim, você não se diverte tanto, sabe? Sim, verdade. Não é? Aí se você pensa, poxa, essa daqui tá muito legal com essa daqui. Aí você vai fazer e você pensa, cara, que legal, muito, muito interessante. Então, essa roupa, ela tá perfeita, maravilhosa. Mas e essa estampa aqui, Duda? Tá ok. Tinha estampa? Porque eu vi que bastante tinha. estampa, sim. Os floraizinhos, acho que depende bastante da época, né? Tipo, nessa época aqui tinha uns florais um pouquinho menores. Até eu botei a lista pra não ter medo de errar mesmo, que geralmente Mas também não tem um porquê, assim. Tinha bastante floral, tinha bastante listra, tinha de tudo. Tudo quanto é que você pensa vai ter. Chapéu, eu tô com esse chapéu aqui que é contemporâneo, tá, gente? Eu coloquei uma florzinha nele e a gente sabe que eles tinham a aba menor, porque o cabelinho, né, gente? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Vem pra aqui, ó, o cabelo da Duda tá o cabelo da época, né? Mais ou menos, eu tentei. E aí o chapéu, olha, era pra ficar mais assim soltinho, né, Duda? Deixa eu segurar aqui pra não estragar seu cabelo. Olha, né, gente? Mas assim, de ladinho, não é pra enfiar na cabeça igual, né? Mas vou falar, é muito difícil achar um chapéu desses hoje em dia. Porque depende muito da época, né? Nessa época mesmo as abas eram imensas, assim, tudo era gigante, gigantesco. Então, pra você fazer, eu não tenho capacidade de fazer um chapéu, não consigo. E mais ou menos na sua época, que é mais ou menos 1910, né? Tinha uns chapéuzinhos um pouquinho menores, com um fundinho um pouquinho mais baixo, porque geralmente quando colocava, a pessoa tava com o cabelo pra cima e colocava um pinzinho, um alfinete de chapéu. Então ele prendia no próprio cabelo e saía e ficava assim. Até o povo era tipo uma arma branca, sabe? Igual você vai tá saindo na rua de noite e bota a chave na mão pra ninguém mexer com você. Tinha o alfinete, se alguém ia mexer com você, você vai, pá, sai daqui. Sim, verdade. E deixa eu ver, agora a gente vai dar uma pausa aqui que eu vou mostrar o look da Duda, tá, gente? Muito obrigada, viu, Duda, pela sua entrevista. Qual que é a sua rede social? É @costurando_história. Muito legal. E você mesma que costurou? Sim, eu que fiz tudo, menos o Stace, que é a base que tá aqui embaixo, que foi a Juliana Lopes. Aí vocês dão uma pesquisadinha nela, que ela faz coisa maravilhosa. Muito legal. Muito obrigada, Duda. Estou aqui com a Elis, que vai falar sobre o traje dela lindo, de época, explicar um pouco pra gente, né, Elis? Exatamente. Então, eu utilizei uma adaptação, digamos assim, de livre escolha, do período vitoriano, mais ou menos de 1890. Né? Então, nesse período, as mulheres, todo mundo, no geral, tinha cartela do preto também para utilização, assim como as empregadas domésticas,
as mulheres de luto, os homens de luto, a população, maioria que era pobre também, tinha a utilização de roupas também no tom de preto. Tá? E o preto podia ser utilizado também para bailes e festas noturnas. As mulheres elas também utilizavam vestidos pretos. Agora, as mulheres que estavam em luto, elas utilizavam a roupa totalmente fechada, preto. Algumas usavam também um véu no rosto. Não iam para bailes, né? Não iam para baile, para festividades. Elas ficavam reclusas em casa. E dependendo do seu grau de parentesco, você ficava mais ou menos tempo com luto. E, ou seja, você usava todas as roupas de cima, preto. E depois de um certo período do luto, você tinha algumas cores que você podia utilizar, sendo uma viúva, né? Para dormir, aí as roupas elas eram todas claras, né? Eles não utilizavam roupas escuras para dormir, uma chemise, uma nágua, não, eram todas roupas claras para dormir e as roupas de fora eram pretas. E uma vez eu escutei falando sobre essa questão da roupa de dormir, eles acreditavam que a roupa preta para dormir iria trazer o morto de volta. Eles tinham medo. Então aí, por conta desse medo, eles não utilizavam. E assim, outras crendices populares também da época. Então eles só usavam roupas brancas e não sei te dizer 100%, mas eu acredito que também para facilitar na hora de lavar. Porque essas roupas de cima, elas não eram lavadas na sua maioria. Elas não eram feitas para lavar. Agora, tudo que estava por baixo era lavado com muita facilidade. Tinha que lavar, né? Por conta do suor, do corpo e tudo mais. Então, essas roupas, se fossem escuras, rapidamente ia perder a sua tonalidade. Né? Mostra pra gente agora a sua parte de baixo. Vem mais pra cá, pra gente te enquadrar melhor. Essa peça linda. Esse aqui é um pelerine. Esse daqui, ele é um pelerine retrô. Ele não é uma criação da época, mas ele lembra bastante. Ele tem mais ou menos a mesma modelagem, padronagem que era utilizada no período vitoriano. E aqui é uma camisa retrô também, baseada nas camisas vitorianas do vitoriano tardio, do final de 1890. Nessa época era comum as mulheres terem mangas extremamente bufantes e elas tinham uma espécie de uma gaiolinha que colocava para criava uma estrutura para que a camisa ela se mantivesse no lugar, né? Ah, legal, porque eu tinha essa dúvida, né? Via aquelas mangas enormes assim, falava como que fica daquele jeito, que tecido é esse, né? Então tinha uma estrutura. Tinha uma estrutura, igual nos anos 80 e nos anos 70 também. A gente tinha as ombreiras e às vezes você olha a estrutura da camisa e fala, nossa, mas como que fica bonito? Porque você tinha uma ombreira, tinha uma estrutura aqui dentro. Então nessas camisas também, elas colocavam uma estrutura naquela camisa para que as mangas ficassem totalmente levantadas, né? E aqui no caso, aproveitei um pedaço de tecido que eu tinha em casa, uma renda, e fiz uma aplicação baseada em uma camisa que eu vi do final de 1890, uma jaqueta vitoriana. E aí foi o restante da adaptação da roupa. Você mesma que costurou? Sim. Eu fico encantada, gente, eu não sei como pode. Elis, uma dúvida minha também, maquiagem. Porque tinha batom, você sabe me dizer? Tinha todas essas maquiagens, mas aí, assim, no período vitoriano tinha uma etiqueta, uma regra de etiqueta muito grande, então você tinha tudo que você podia fazer, o que você não podia fazer, então existia maquiagem, agora não era da forma que a gente conhece hoje e elas não se maquiavam da forma que a gente se maquia ou que a gente vê nos filmes, que são mais de livre, né? Elas não se maquiavam daquela forma, mas tinha maquiagem naquela época. E as mulheres utilizavam também maquiagem, utilizavam de ornamentos no cabelo. O cabelo das mulheres vitorianas eram enormes. Elas compravam cabelos humanos para poder colocar junto, para poder fazer toda a trama. Tinha, inclusive, alguns penteados que demoravam horas para ser feitos. Então, depois disso, elas, da mesma forma que a gente colocava a touquinha para proteger o nosso cabelinho, elas também guardavam lá, porque se demorou tanto tempo, não vai desfazer. Para usar de novo. Pra usar de novo. Ah, entendi. Bem legal, Elis.
A gente vai mostrar os acessórios também. Vamos mostrar essa bolsinha e a sombrinha. Mostra a bolsinha. Essa é uma bolsinha retrô. É uma bolsa retrô. Geralmente, as vitorianas, na hora de fazer um piquenique, elas tinham também maletinhas próprias da época. E elas também tinham bolsas pequenas, super ornamentadas, que elas colocavam na cintura. É que hoje eu não vi, mas elas tinham as chantelaines. É muito bonito, inclusive. E te ainda acha para poder comprar. E também essa sombrinha. Deixa eu segurar aqui pra você, pra gente mostrar a sombrinha. Essa sombrinha, aqui ó. Ela... Esse cabo lindo. Lindo, né? Lindo. Essas sombrinhas, elas são todas inferiores aos anos 50. Todo esse detalhamento é sempre inferior aos anos 50. Algumas são originais de 1900 ainda. Então, nessas sombrinhas, você geralmente tinha duas cores. Uma cor dentro, uma cor fora. Algumas, elas eram só com rendas também. E o cabo sempre bem ornamentado. Então... eu creio que na época não era tanto para você usar numa data de chuva, mas mais para você mostrar para a sociedade, né? Uma peça bonita, né? Sim, Status lindo, também, lindo, né? Demais. Aqui a única peça original de 1900 que eu tô hoje é essa anágua. A gente já vai mostrar quando cortar aqui, eu vou mostrar os detalhes. Aí essa anágua eu tenho uma coleção de peças eduardianas e vitorianas. Ainda não tenho tudo que eu quero, porque demanda muito tempo, recursos também. Mas eu tenho algumas coisas que tem uma amiga minha que tem um brechó maravilhoso, a Flávia. E ela importa coisas fantásticas, né? E algumas dessas coisas eu tenho uma possibilidade de comprar e colocar no meu acervo, né? E aí, com ela, eu comprei esse conjunto, são roupas de baixo. Então, é uma anágua longa. Aí, no conjunto, eu não tô, mas no conjunto vem um bloomer, que são os shortinhos eduardianos. E também tem um corset cover, que é a blusinha que você coloca por cima do seu corset, né? Então, assim, é tudo bordadinho, com um monograma. Lindo, 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 lindo. Agora a gente vai cortar, agradecer a Elis para mostrar esses detalhes, né? Obrigada, viu, Elis? Obrigada. Com a Juliana, do canal Juliana Lopes, canal maravilhoso. E ela vai falar explicar um pouco do que ela faz lá. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é Juliana Lopes Creative Office, e lá eu mostro meus processos de costura histórica, alguns figurinos, vintage. E eu também mostro um pouco da minha pesquisa para fazer esse tipo de roupa. Hoje eu tô com uma roupa inspirada em 1890, então assim, é uma roupa mais casual. Tem esse moletom, assim, que é um suéter com manga bem cheia, que também era usado até para praticar esportes. Aí, como, né, um evento aqui com alguns amigos, eu coloquei essa golinha para enfeitar. E eu também estou usando uma joia de sentimento, que era bem típica da época também, que ela tem uma mecha de cabelo.
que era algo muito comum, e uma saia de passeio, que também é realmente um traje casual, algum traje que você poderia usar para uma saída rápida, talvez para andar bastante, uma caminhada. E também tem esse cinto que também era bem comum nessa década entre a era vitoriana e a era eduardiana, né? Que era uma época que a silhueta já não era tão cheia assim. O chapéu eu que fiz, ele é de veludo. E ele é um chapéu bem simples também, assim, pensando numa questão de passeio. Eu coloquei uma fita, mas ele também poderia ser usado com penas, às vezes até um passarinho empalhado, flores, mas eu resolvi usar a fita mesmo. Agradeço a Ju, seguem lá o canal dela. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui também. Muito legal. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Duane. Eu tô usando um chapéu vintage e ele tá sendo segurado com alfinetes vintage também. Também pode ser usado como uma arma, é só tirar. É assim e aí tem um negócio em cima. E pode se defender. É pra prender o cabelo no chapéu. E depois juntava as duas partes. Aí depois Achei que seria os bolsos também. Eram usados para carregar o leque, algum instrumento para escrever, lápis, papel, as luvas ou dinheiro mesmo. Porque a gente sempre precisa de alguma coisa. Aí você tem o seu celular. Cadê o celular? Tá tudo aqui. O seu também tem bolsinho. O meu não tem bolsinho, mas só tem a entrada aqui também. E o bolsinho ficaria aqui de baixo, mas não temos nada por enquanto. Separadinho. Obrigada, gente. Imagina! Gostaram do vídeo? Curtiram o evento? A seguir a gente vai deixar uma sessão de fotos do fotógrafo Beto, que também estava lá presente, e na descrição também o contato de alguns dos amigos que a gente encontrou por lá, aquele pessoal maravilhoso que fazem coisas lindas, né? E deixem também comentários na descrição do que vocês gostariam de ver e compartilhem. Até mais!